E aí pessoal, eu sou o engenheiro mecânico Michel Batista. Hoje eu vou dar uma dica para o sensor de temperatura. Como que a gente faz para medir a tensão do sensor de temperatura e interpretar ele, como que ele faz a transformação de tensão em temperatura lá no painel, como que a central faz esse trabalho. Fica no vídeo aí. Então, aqui o sensor de temperatura, eu peguei um carro de fácil acesso. E o que a gente vai precisar? O sensor de temperatura, o multímetro, e vai ser bom que tenha o scanner, tá? Aqui a temperatura do líquido de arrefecimento está 35 graus, tá? Então, o que acontece? A gente vai colocar aqui, eu tirei do conector ali e coloquei direto, tá? Para ficar até mais fácil o acesso. Mas pode pinar por cima do conector. O sensor de temperatura, sempre um fio do sensor, ele é sinal. Qual o sinal que ele vai dar? Ele vai dar o sinal em volts, até 5 volts, tá? Ele vai dar normalmente de 1 a 4 volts. Tá? Quanto mais baixo o sinal, mais baixa a temperatura. Quanto mais alto o sinal, mais alta a temperatura. Porque vai ter uma transformação de tensão em temperatura lá dentro da central e ela vai transformar esse sinal e vai devolver para nós através do scanner ou do painel, tá? Então nesse caso aqui, esse fio verde com rosa ali, esse do lado de cá, tá? Olhando assim do lado direito, ele é o negativo, é o 0 volts. O do lado esquerdo, ele é o sinal. Então, qual o sinal que ele vai ter que te devolver? Ele vai ter que te devolver um sinal de 0 a 5 volts. Nunca 0 e nunca 5. Se ele devolver 0, é porque está sem o positivo, não tem entrada de positivo. Se ele te devolver 5, é porque não tem entrada de negativo. Então, outra coisa, o sensor ele tem que estar plugado com o conector, senão tu vai ter um teste falho. Se tu tirar esse conector daqui, não vai ter resistência, então o teste tem que ser conectado, tá? Que nem tá ali, ó. Daí pode colocar o conector aqui e botar as agulhas, que nem eu tô botando essa agulha aqui. Tenho outras agulhas, tem outra aqui, por exemplo. Daí coloca a agulha aqui, tá? Aqui, ó. Entendeu? Então vamos ver o que ele está nos devolvendo de sinal em tensão aqui no multímetro. Olha só, em tensão está devolvendo 1.23 volts. Está dentro do que a gente espera, está dentro. 1.23 volts, a central está pegando essa informação e está transformando em temperatura. Então, variando de, vamos dizer, 1.15 a 1.30, ela nos devolve 35 graus. Variando de 1.30 a 1.50, ela nos devolve 36 graus. E assim ela vai raciocinando e devolvendo a nossa temperatura em graus aqui no scanner ou lá no painel. Como é que a gente faz para pinar isso daqui? A gente vai colocar o nosso fio positivo no sinal e o nosso fio do multímetro negativo aqui na bateria ou na carcaça do carro, em qualquer terra 0 volts que a gente tiver do carro. Como que a gente descobre que esse é o positivo? A gente coloca o vermelho num dos fios e no outro a gente coloca no negativo. Ele tem que nos devolver uma carga de sinal. Se a gente, por exemplo, fizer o contrário, ó, eu vou tirar esse daqui e vou colocar aqui desse lado, no negativo. Se eu estou fazendo o primeiro teste, não sei qual é qual. Olha o que ele vai devolver. Ele vai devolver 36 milivolts. 36 milivolts é próximo a 0 volts, é um negativo. Então eu estou colocando negativo com negativo. Mas como eu vou ter certeza se esse é negativo? Eu vou tirar o meu negativo daqui e vou colocar no positivo. Ele tem que me devolver a tensão da bateria. Ele está me devolvendo a tensão da bateria? Tá.
está me devolvendo a tensão da bateria, 12,09 volts. Mas por que está negativo ali? Está negativo porque eu estou colocando a pinça preta no meu positivo e a pinça vermelha no meu negativo. Então ele fica ao contrário, já que o multímetro é uma diferença de tensão. Tá bom? Então esse é o teste para ver se está funcionando o meu sensor de temperatura. Isso é para a maioria dos carros, para 99% dos carros. Então eu vou colocar aqui de novo. Vou colocar o meu, ó, novamente, agora tá, ó, tá 1.27 volts, aumentando aqui a temperatura, tá vendo? Conforme aumentou a tensão, aumentou a temperatura, já está em 36 graus. Então primeiro eu acho qual é o sinal e qual é o negativo. Depois que eu achar, eu vou pinar ele e ele vai me devolver a tensão. Conforme for esquentando, conforme esquenta, aumenta os volts aqui e aumenta a temperatura aqui. Tá bom, pessoal? Fiquem aí com os nossos vídeos, comentem e compartilhem para mais vídeos como esse. Um abraço.